Olá, estudantes. Aqui é o professor Gilberto. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre sociologia, a origem, o que estuda e para que serve, tá bom? Então vamos prosseguir? Vamos lá. Bom, a sociologia como matéria escolar do ensino médio, ela é um estudo, uma área das ciências humanas mais moderna como ciência. Então ela procede aqui do século XIX. Embora, desde a antiguidade, os filósofos da Idade Média sempre discorreram sobre a origem da sociedade, como as pessoas se relacionavam, enfim. Mas como matéria, como ciência moderna, ela surge no século XIX. Então, para você ter uma boa base da sociologia, nós vamos ver isso, a origem, o que estuda e para que serve. Nós tivemos uma aula inicial, alguns alunos assistiram, que eu até fiz uma metáfora, falando sobre fantasmas, né? Não sei se alguns alunos lembram. Que eu coloquei lá em inglês até uma pergunta dizendo Do you believe in ghosts? Você acredita em fantasmas? Aí as pessoas ficaram meio assim, aí eu discorri sobre o início da sociologia. Não é? Então vamos estudar a origem da sociologia moderna. Se vocês lembrarem lá, lembram do conceito da régua da história, a CDC? Lembra? Conceito de história da régua, então... Vamos lá, nós falamos, tem o ano zero, que é o ano do nascimento de Cristo, e tudo que é desse ano para cá é DC e para lá é AC, ok? Então, eu disse para vocês que desde os tempos do faraó, imagina que isso aqui é uma pirâmide, desde os tempos do faraó até mais ou menos 1760 depois de Cristo, a vida, assim, era praticamente a mesma, né? Os seres humanos viviam de plantação, de criação de gado, de força animal, de tração animal. A força do trabalho era mais usada o braçal e a força animal. Então a vida era mais ou menos a mesma. Conceito de vida, uma vida simples. Mas a sociologia, esse contexto de sociologia começa a mudar a partir do século XIV, a partir do 1300. Se você lembrar também lá da pizza da história, não é? Entre a Idade Média e a Idade Moderna tem um período que se chama Renascença. Então, desde os tempos do faraó até mais ou menos 1300, a Renascença, a vida era praticamente a mesma. Não é? Se acentuou lá por volta de 1760. Mas a vida era praticamente a mesma. Lembre-se que nós estamos no conceito europeu. Nós estamos no conceito europeu. Né? A história ocidental ela tem como palco principal o continente europeu. Então nós estamos saindo da Idade Média e vamos começar a Idade Moderna. Então, nesse contexto, na Renascença, chamada de Renascença, que é o finzinho da Idade Média e o começo da Idade Moderna, nós ainda estamos na Idade Média, e depois nós vamos estudar, quem não estudou ainda, lembre-se que na Idade Média ou na Idade Medieval, a instituição mais poderosa era a Igreja, no contexto europeu, era a Igreja. E ali, na Idade Média, tinha-se um sistema chamado de feudalismo, onde o ativo de maior relevância, de maior importância, eram as terras, as extensões de terras na Europa. E na Idade Média, desde o final do Império Romano do Ocidente, até mais ou menos a finzinho da Idade Média, início da Idade Moderna, a sociedade europeia era dividida assim, não é? Tínhamos lá os nobres
e o clero, às vezes eles se revezavam, um pedacinho da pirâmide social, e 85% de servos. Então veja como que era a sociedade, era a nobreza e o clero, às vezes eles mudavam de posição, e os servos. Os nobres eram os grandes proprietários de terras, no contexto europeu. O clero também, a igreja, a única igreja que existia, a Igreja Católica, ela também era uma espécie de feudo com muitos territórios, com muitas terras, e a maioria da população era os servos. Só que nesse período da Renascença, surgem algumas revoluções que vão mudar a história da humanidade para sempre. E na Renascença surge uma classe econômica que até então não se conhecia. Por quê? Porque os meios de produção, eles eram artesanais, desde a época lá dos primórdios, né? Quando os seres humanos eram caçadores. Então, o processo econômico, o processo de mercadoria, de criação de mercadoria, de transação de mercadoria, os métodos de produção eram artesanais, tá certo? Mas a partir da Renascença vai surgir uma outra classe, que é chamada a burguesia, no finalzinho da Idade Média. E que era a burguesia? Eles não eram nobres, eles não faziam parte do clero, e eles também não eram servos, porque eles ficavam nas franjas, fora dos feudos. E nesse contexto da Idade Média, nós já estudamos um pouquinho, lá no contexto europeu, as famílias, as pessoas, elas trocavam mais mercadoria. Já existia moeda, sempre existiu moeda, mas no feudalismo, na Idade Média, as pessoas trocavam, né? Viviam um sistema de troca. As pessoas produziam nos feudos aquilo que ela precisava, ela se especializava em alguma coisa, as famílias, e faziam um excedente para trocar. Então, gado por roupa, roupa por sapato, sapato por ferramentas. Então, se dava assim, dava um pouco para os nobres da sua produção artesanal, sustentavam o clero, e era assim que viviam os servos, né? Então, os servos sustentavam os nobres e o clero. Bom, como a burguesia ficava ao redor, nas franjas dos feudos, foi desenvolvendo ali uma espécie de comércio naquelas cidades que depois foram chamadas de burgos, porque eles estavam fora, ou nas franjas, ou ali eles estavam nas adjacências dos feudos, né? na entrada ou na saída dos feudos. Então essa classe, ela começou a acumular moeda, ela começou a acumular as moedas que existiam, né? Elas começaram a fazer uma acumulação. Então veja que eles não eram bem vistos por todas essas três classes da Idade Média. Então, nesse contexto, começa a surgir essa nova classe econômica. E a igreja e os nobres vão perdendo a sua importância e vão perdendo o seu poder. Porque, como nós vamos observar depois, um pouquinho mais para frente, restabelece a rota de comércio entre a Europa e o Oriente. Então, para se trocar essas mercadorias, os burgueses usavam, não trocavam direto, mas usavam a moeda como um sistema de troca. Ao invés de fazer a troca direta, trocava por moedas. Muito bem. Só que eles não tinham o poder político. Então acontece duas revoluções importantes nessa, mais ou menos,
um pouquinho depois dessa época, que está aí, que está aqui na lousa. A primeira revolução industrial no século XVIII, um pouquinho mais para tarde, um pouquinho mais tarde do que a Renascença. Mas o que é a Revolução Industrial? Nós até já fizemos uma aula sobre isso. Então começa a ser substituídos os métodos de produção artesanal pela produção, pela fabricação em massa, usando novos componentes, cuja a primeira fonte de energia é o vapor, a energia a vapor. Então eles vão trocando, né, aquela tração animal, aquele serviço braçal, aquele serviço especializado pelas máquinas com a energia a vapor, com a energia da água, né, um dos estágios da água. Então eles vão fazendo o quê? Essa revolução industrial. Os burgueses se interessam mais por essa prática, já que os nobres e o clero viviam, vamos dizer assim, do trabalho dos servos e também da burguesia. Mas eles vão enriquecendo-se nesse sistema. Eles vão acumulando esse novo ativo de troca que é a moeda. Novo ativo de troca no sentido de sair do feudalismo, onde as grandes extensões de terra dos nobres eram um conceito de poder, para a produção agora em série, uma produção mais escalável, com maior quantidade. Então começa a se produzir uma série de bens e os burgueses é que vão abocanhar essa nova fase desse mercado, da Revolução Industrial. A Revolução Industrial mudou todo o modo de produção, o modo econômico, desde a época lá da Antiguidade até mais ou menos o século XVIII, 1760, mais ou menos. E a burguesia, porque viviam nos burgos, fora dos feudos, né, nas laterais, nas franjas dos feudos, nas adjacências do feudo. Então ela vai comandar esse processo. Só que a burguesia acumulou capital para fazer comércio, só que ela não tinha o poder político. Essa nova classe que surge não tem o poder político. Então, eles tinham dinheiro, tinham tudo, só que alguns burgueses compravam títulos de nobreza, só que os nobres os viam assim, né, diferente, porque no poder político naquela ocasião, a pessoa podia ter muito dinheiro, mas aí um nobre, que era grande proprietário de terra, diria: mas você é filho de quem? Né? Qual é a sua descendência? Então, muitas vezes, aqueles burgueses eram trabalhadores que acabaram alcançando um patamar econômico melhor por causa dessa atividade de deixar a produção artesanal para fazer com que ela fosse feito com esse novo processo de produção, usando energias, a energia a vapor da água e o desenvolvimento de máquinas ferramenta, né? Então eles vão substituir lá a madeira e outros por biocombustível, pelo carvão, né? Então por aí afora vai. Muito bem. A outra revolução que é importante é a Revolução Francesa. Lembre-se lá na nossa pizza da história, né? Quando começa a Idade Contemporânea, 1789, quando começa a Revolução Francesa. E o que é a Revolução Francesa? A Revolução Francesa foi onde, de fato, a burguesia destrona os nobres na França, começou na França, e ela passa a ter o poder político. Então, a França, que era uma monarquia, ela passa a ser uma república. Então, ela destrona a nobreza, destrona a realeza,
o poder é chamado absolutista do rei, ela limita o poder do clero e ela toma o poder de fato. Então, a partir daí, aquela que vem desde a antiguidade, todo aquele sistema artesanal e de trocas é substituído pelo capital. Ou seja, ao invés de trocar mercadoria por mercadoria, então agora há um novo ativo de troca que vai igualar, né? Então, a pessoa quer, ela, pelo seu trabalho, ela vende o seu tempo de trabalho, ela troca por moeda e ela compra o que ela precisa, ao invés de trocar simplesmente. Então isso vai mudar todo o relacionamento desse sistema, acaba com o sistema medieval, acaba com esse sistema de classes aqui, né? E institui um novo sistema que é o que nós vivemos até hoje. A Revolução Francesa vai substituir o velho sistema pelo sistema que nós chamamos de capitalista. Sistema capitalista, onde as trocas no conceito europeu, elas não se verificam mais troca de mercadoria por mercadoria, basicamente, mas sim há um meio de troca, que é a moeda, que é o dinheiro. E o dinheiro não está na mão dos nobres, basicamente, e nem do clero, embora eles tenham, mas a burguesia tem mais. E muito menos dos servos, que era a maioria da população que trabalhava para essas duas classes. Então, o terceiro tópico, né? Então essa é a origem. O segundo tópico, o que estuda? Então, o que ela estuda? Ela vai estudar as relações sociais advinda da substituição do modelo capitalista pelo modelo feudalismo pelo modelo capitalista de acumulação de riqueza e de um novo ativo que serve de troca. Então, todas as relações sociais vão mudar. Vão mudar com essas duas, basicamente, né? Tem algumas outras revoluções marginais, mas essas são as duas principais que vão mudar as relações da sociedade, todas as relações. Como nós falamos, vão enquadrar a nobreza, né? Os nobres que não fizerem parte da burguesia vão perder totalmente seu poder. O clero, a teologia não vai mais explicar. O poder da Igreja Católica ele vai ser limitado, inclusive vai até ter a Reforma Protestante, e a burguesia vai assumir não só o poder econômico, como o poder político. Então, a sociologia estuda. O que a sociologia estuda? As relações sociais da sociedade no sistema capitalista que fica fortalecido a partir de 1789. Ou seja, nesse tempo, lembrando lá da nossa pizza da história, na nossa era, na nossa idade contemporânea, nós vivemos este modelo chamado de capitalista. E a sociologia vai tratar dessas relações. Nós até fizemos numa aula, vocês devem se lembrar, e até fiz aquela pergunta do fantasma, que, assim, usando uma metáfora, que o primeiro fantasma que vai produzir o fim do estilo de produção feudal para o estilo de produção capitalista é o desemprego. E vai gerar, né, até brinquei que isso era o primeiro fantasma da Revolução Industrial. E vai gerar uma série de outros fenômenos, como desagregação de famílias, enfim, uma série de outros fenômenos, que são as relações sociais. Como é que vai ser a paga do trabalho agora? Como é que vai ser as especializações, já que o ser humano não vai passar a colocar o seu conhecimento nas máquinas ferramentas. As máquinas ferramentas vão substituir aquela produção artesanal. A produção vai passar antigamente eles produziam só aquilo que cada um necessitava, agora a produção ela vai ser massificada dia e noite com vários produtos que às vezes a gente nem precisa,
e nós vamos ter que trocar, fazer essas trocas com o capital. Tá? Então, todas as mazelas sociais da sociedade produzida pelo sistema capitalista, a sociologia vai estudar. Né? Agora, para que ela serve? Ela serve para que essas relações, a parte negativa dessas relações sociais, como desemprego, desagregação de família, favelização, fome, preconceito e outras coisas que já existiam, mas no sistema capitalista permanece e é potencializada. Então a sociologia vai tentar arrumar caminhos para que essas relações sociais, esses efeitos negativos do sistema capitalista possam ser minimizados, para que a sociedade, o conjunto da sociedade, dos humanos, tenham paz. Inclusive, as matérias de humanas deveriam ser as principais matérias de todas, porque não existe, por exemplo, progresso biológico das exatas ou da física sem a sociedade. Quer dizer, tudo que se inventa, tudo que se faz, tudo que se constrói, tudo que se produz é para efeito de consumo da sociedade. Então a sociedade tem que estar em primeiro lugar, para que não haja rupturas, violências. Por que nós temos violências e essas coisas todas? Então a sociologia ela vem responder perguntas como: para que serve a escola? Se na Idade Média a escola era para poucos. Por que, por exemplo, nós, os ocidentais, nós temos a escola e aquelas sociedades mais primitivas que vivem, por exemplo, os índios, sociedades mais primitivas mesmo, agora é até difícil encontrar, mas por que elas não têm escola, por exemplo? Né? Então, para que serve o trabalho? Para que serve o Estado? Para que serve a política? Para que serve essas instituições que nós vemos? Como elas funcionam? Por que eu preciso de vereador, de prefeito? Quais são essas divisões? Quais são as origens? Por que tudo que eu preciso custa dinheiro? Então, todas esses efeitos das relações sociais, a sociologia ela vai estudar, vai tentar explicar e vai tentar melhorar, né, essas relações sociais. Né? Então nós vemos um efeito prático do que serve, por exemplo, no século XIX, quando ela surge efetivamente, resultado disso que nós falamos, né, que vem desde 1300, nós podemos observar a nossa escola, por exemplo, Marta Calisto. Ela não existia. Existia o Marta Calisto, mas era uma escola ali mais embaixo. Mas com o deslocamento populacional, por exemplo, ali no Recanto dos Pássaros, aqui perto, aqui abaixo da escola, como ali no Santa Rosa, com o deslocamento social, pessoas indo morar ali, então foi feito em algum momento uma pesquisa sociológica com o número de famílias, o número de crianças, e achou-se por bem passar para o Estado, para que o Estado construísse essa nossa escola que passou, né, saiu lá de baixo, veio para cá, com o objetivo de atender essa demanda, essa população de crianças, de jovens, com essa população. É para isso que serve a sociologia. O sociólogo, o antropólogo, ele vai estudar, por exemplo, aqui nós temos o hospital regional que atende a nossa região. Então, antes de construir esse hospital, foi feita uma pesquisa sociológica, quantas famílias, quantos quartos deveriam ter, qual era a capacidade de atendimento. É por isso que nós temos, por exemplo, os assistentes sociais, que são aqueles agentes do Estado para que as relações sociais possam ser melhor, né? Uma família desempregada, né? Nós temos seguro-desemprego. Por que isso? Tudo isso é fruto de pesquisas sociológicas, pesquisas para que a gente venha amenizar essas relações sociais, os efeitos nocivos ou negativos do capitalismo. Né? O capitalismo é bom, ele produz, ele gera riqueza, mas como ele se baseia em desigualdade, como todos os outros sistemas,
mas o capitalismo ele é potencializado, nós precisamos ter meios de que essas relações, as relações negativas possam ser suavizadas, a fim de que a sociedade consiga produzir, consiga dividir riqueza, consiga viver em paz. Então, é a origem da sociologia, ela estuda essas relações sociais e serve para amenizar os efeitos negativos dos fantasmas, entre aspas, produzido por esse novo sistema econômico e social que nós vivemos no tempo da modernidade, que começou com a Revolução Francesa, que nós chamamos de sistema capitalista. E a escola, para finalizar, o que ela, na verdade, em última análise, prepara os estudantes, prepara os jovens, as crianças, para que você possa viver no mundo capitalista, no mundo do trabalho, onde você possa ter a sua posição, onde você possa ter, encontrar um lugar para produzir, para ter, saber como ter o capital suficiente para que você compre os produtos que você precisa, necessita para sobreviver e para melhorar a cada dia. Né? Então, é para isso que existe a escola, para isso que existem os professores, estão preparando vocês para um mundo do trabalho. Isso tem muito a ver lá com o projeto de vida, com as eletivas, com o projeto de cada um de vocês, como é que vocês vão se inserir, né, nesse atual sistema. Nós não sabemos até quando vai, mas nós vivemos nesse sistema e é nesses sistemas que nós vamos ter que aprender a nos colocar eticamente, com decência, com paz, para que não haja violência, para que não haja ruptura das relações sociais, que possamos viver em harmonia, vivermos suavizando os efeitos negativos do capitalismo, para que todos tenham a mesma oportunidade. Então, espero que ficou claro. Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo no WhatsApp, ali mandar dúvida, nós vamos responder, e até mais, tchau.